Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, eu sou Johnny Schemberg, estou saudando você. Vamos acompanhar juntos mais uma edição do Jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Precisamos mais uma vez convocar as autoridades de saúde do nosso país. Não se pode admitir que um profissional fique exposto diariamente com o Covid. O mundo sabe que os hospitais são os maiores focos de contaminação. Não só da Covid, mas inúmeras outras doenças transmissíveis. Hoje, o Brasil, através do Ministério da Saúde, procura de todas as maneiras dar um pouco de tranquilidade a esses trabalhadores com a aplicação da vacina, logicamente. Infelizmente, o Ministério da Saúde esqueceu dos técnicos industriais. Gente, eles continuam trabalhando e não pararam um dia sequer, antes e também durante a pandemia. O presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais está hoje no Jornal da Central TV e também na Top TV para cobrar a vacina já para os técnicos industriais. Olá, meu nome é Wilson Vanderlei Vieira, sou presidente do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Hoje nós vamos falar com os técnicos, com as autoridades brasileiras e falar um pouco, da pandemia. O que nos preocupa muito, essa pandemia que alastra nesse nosso país e onde já temos aí milhares de falecimentos, milhares de pessoas que partiram de uma hora para outra do meio familiar. Lamentamos muito esse ocorrido e vamos trabalhar para que isso diminua. Vamos ter a colaboração de todos nós. O CFT vem, através dessa entrevista, dessa reportagem, dizer do trabalho feito pelos técnicos industriais. Somos mais de 100 modalidades de técnicos e essas modalidades, muitas delas, trabalham diretamente com a saúde. São os técnicos industriais que trabalham na manutenção dos hospitais, na manutenção de ar-condicionado, na manutenção de equipamentos hospitalares, que estão sempre na frente desse trabalho. Os nossos técnicos que trabalham nas empresas de energia elétrica, eles têm que estar 100% atento aos acontecimentos e não podem ficar em lockdown. Os técnicos que trabalham em saneamento básico, trabalham nas empresas de água. A água que nós recebemos em casa passa pela mão de um técnico. A nossa energia elétrica, a nossa internet, o nosso meio de comunicação. Então vocês veem a grande importância desse profissional no mercado de trabalho. Nós queremos pedir para as autoridades do nosso país que também coloque esses profissionais técnico-industrial na lista de prioridade. Muitos técnicos partiram, deixando esse trabalho importante que eles exercem de uma hora para outra, porque a atividade desse profissional não pode ficar de uma hora para outra. Muito bem, um apelo às autoridades. Os técnicos industriais também tenham prioridade para a vacina. Vacina já para todos os técnicos industriais. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a todos vocês, cuide-se, que é muito importante nessa época. Vamos sobreviver a essa pandemia. Muito obrigado. A vacina para os técnicos é fundamental, é uma exigência, não é um privilégio, é uma obrigação dos governos. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, quer que as equipes do Programa Saúde da Família também atendam às instituições de longa permanência de idosos,
A proposta foi divulgada pela ministra na Comissão dos Direitos dos Idosos da Câmara dos Deputados. A ministra detalhou as ações governamentais para que a população idosa enfrente melhor a pandemia do novo coronavírus. Disse que foram observadas a vulnerabilidade física e social desse grupo em um trabalho para reduzir o contágio e cuidar também da segurança alimentar desses idosos. Está na pauta de votações do Senado a PEC 4/2021 e essa proposta de emenda à Constituição prevê imunidade tributária para vacinas por um período de 5 anos. O autor da proposta e da iniciativa é o senador Otto Alencar, do PSB da Bahia. Vamos ver o que ele diz. Apresentei uma PEC chamada PEC da imunidade tributária, que denominei o senador Major Olímpio, porque foi a ideia dele conosco e ele infelizmente faleceu, para minha tristeza, porque era um grande senador, um grande amigo. Estou apresentando essa PEC. A imunidade tributária é para que não incida sobre as vacinas no Brasil os impostos, consequentemente baixando o preço das vacinas, tendo possibilidade de que elas possam chegar mais rapidamente às pessoas para imunizar todas elas vacinas que forem atestadas pela Anvisa. Seguimos. A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou proposta que obriga emissoras de rádio e TV a fazerem menção expressa à Central de Atendimento da Mulher no Ligue 180, sempre que vincular informações sobre episódios de violência contra a mulher. Segundo o texto aprovado, a menção deverá ser visual ou auditiva, contendo, no mínimo, o seguinte conteúdo: se você sofre ou conhece alguma mulher que sofra, você precisa imediatamente ligar no 180. Isso a qualquer hora. Violência contra a mulher, ligue 180. A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, prejudicou mais os trabalhadores por conta própria, revela a pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA. E segundo o levantamento, essa categoria teve a maior queda no rendimento em 2020. O pior momento para os trabalhadores autônomos ocorreu no segundo trimestre de 2020, quando a categoria recebeu 24% a menos do que a renda habitual. Também no quarto trimestre do ano passado, o indicador recuperou um pouco, levemente, mas continuou abaixo dos níveis anteriores à pandemia, com recuo de 10%. A Comissão de Turismo aprovou proposta que obriga hotéis, pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem com mais de 40 acomodações a oferecer gratuitamente adaptadores universais da tomada elétrica. PL 1034/18. Os hotéis deverão colocar pelo menos um adaptador por unidade de hospedagem. Mensagens em português e inglês próximos às tomadas deverão informar a disponibilidade deste item. Depois do intervalo, tem Sem Tititi com Solomar Hugenbach. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado.
Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Hoje eu venho aqui para que possamos fazer uma reflexão sobre o Brasil que vivemos. Pois é sabido que você, trabalhador, você, empresário, enfim, a população geral paga muitos impostos no Brasil, ou seja, um dos países que mais tributam à sociedade produtiva. Porque, vejamos, 38% da economia nacional é transformada em imposto. E como é que fica nesta pandemia quando os nossos governantes mandam todo mundo parar pelo lockdown? É bonito? Pare! E por que não isenta dos impostos que esses empresários continuam pagando? Que nós, para irmos no supermercado, continuamos pagando? Tá certo isso? É um lockdown. A quem interessa? Com certeza a população produtiva não interessa. E nós não podemos aceitar, ficar calado, porque está virando uma novela. Uma novela. Para comércio, abre comércio. Para comércio, abre comércio. No entanto, você, cidadão brasileiro, continua pagando impostos, os maiores tributos mundiais. É aqui no nosso país. Até quando vamos ver isso? Esse é o meu recado de hoje. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi. O presidente do STF, Luiz Fux, rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral do Estado em nome do Tribunal de Contas do Paraná, que pedia a manutenção da medida cautelar que determinou a suspensão do transporte coletivo de Curitiba em prazo do agravamento da pandemia do Covid-19. A decisão mantém liminar concedida pela Justiça à Prefeitura da capital contra a determinação do Tribunal de Contas do Estado, que no último dia 19, o seu presidente e conselheiro Fábio Camargo determinou que a Prefeitura suspendesse o transporte público, mantendo serviço apenas para os trabalhadores da área de saúde e serviços considerados essenciais, inclusive de vacinação contra a Covid-19. O tribunal alega que a fiscalização feita pelo órgão constatou que não estaria sendo cumprido o limite de ocupação de 50% dos ônibus, o que representaria risco de contágio aos passageiros e também aos trabalhadores do transporte. O Paraná receberá nos próximos dias mais 242.050 doses de vacinas contra o Covid-19, segundo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. São 127.250 imunizantes da AstraZeneca Oxford e 114.800 imunizantes da Coronavac Butantan. A data do envio ainda não está determinada, mas a expectativa é que, nas próximas horas, ela possa chegar para todo o Paraná. O contingente do Plano Estadual de Vacinação contra o Covid-19, as doses da AstraZeneca estão divididas em 70.338 para aplicar como primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e 50.868 como a segunda dose para os trabalhadores de saúde, imunizados há algum tempo, fora a reserva técnica. O intervalo de aplicação desse imunizante é de 3 meses. Elas são parte de um lote de 2.407.750 vacinas para todo o país. Se você sentir qualquer desses sintomas, gripe, febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça ou ainda dor de garganta, anote isso aí.
existe em Curitiba uma clínica especializada no tratamento precoce da Covid-19. Uma equipe de profissionais altamente qualificada e principalmente dotada de respeito humano espera para te atender. Localizada na rua 21 de abril, no Alto da Glória, vamos encontrar o Centro de Tratamento Precoce da Covid-19. Para este atendimento, esta clínica não cobra nada pela consulta, nada pelo atendimento, não cobra nada também pelos medicamentos. O objetivo desses profissionais e desta clínica é guardar vidas. O blog do Tupã informa: o suplente e ex-vereador Tiago Ferro está feliz da vida. A lealdade ao prefeito Rafael Greca, na legislatura passada, foi recompensada com o cargo no Executivo. Ele é gestor municipal 1, sigla DPP-SD-EP, GP12. O que quer dizer isso? Vai ganhar muito bem. Ele estará lotado na Secretaria de Defesa Social de Trânsito de Curitiba. Ferro perdeu a eleição no ano passado, quando fiéis descobriram ações que feriram a conduta como pastor e também defensor da família. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O ano de 2021 vai ter várias novidades. A Escola Técnica Profissional, que é parceira da Brava, tem participado de muitas palestras onde fomos informados que vamos ter a reformulação da NBR 16401, que determina as mudanças nos projetos, conforto térmico, renovação de ar, ou seja, das normas de ar-condicionado. Nós teremos uma reformulação da NBR 7256, que é a EAS, a nossa NBR dos estabelecimentos assistenciais de saúde, onde os ambientes, olha que coisa genial, coisa feita por brasileiros, parabéns à equipe do CB55 da Brava, onde os ambientes hospitalares vão ser divididos entre ambientes protetores, que terão pressão positiva, ambientes de isolamento, para poder salvaguardar as tantas infecções que temos hoje, por exemplo, o Covid e tantas que vão vir, tomara que não venha, mas infelizmente vão vir, e também os ambientes que têm ar-condicionado convencional. Então, a nova NBR 7256 vai vir cheia de novidades. Você quer saber mais? Quer ter preparado para essas novidades? Venha fazer um curso de pós-graduação na nossa faculdade profissional, porque nós vamos manter você informado de todas as novidades e em tempo real prepará-los para tudo que está por vir. 2021, normas diferentes, venha se preparar e se atualizar na nossa faculdade profissional. Venha estudar conosco. Apesar da expectativa de retomada econômica, a desigualdade impulsionada pela crise do Covid-19
vai manter a produção global de até 2024 em patamar de 3% inferior a de projetos anteriores à pandemia. O dado foi apresentado pela Diretoria-Geral do Fundo Monetário Internacional através de Georgina, na última segunda-feira. Segundo a economista, a crise gerada pela pandemia deve atender um grande mundo econômico e maior em meio século. Ainda assim, muitos países, sobretudo dentro das economias emergentes, não devem se beneficiar. O regulador da mídia na Rússia anunciou que não proibirá o uso do Twitter no país, mas vai continuar a desacelerar a velocidade de acesso à rede social até o mês de maio, segundo informações da Rádio Free Europa. A medida vem à esteira de uma disputa sobre conteúdo vinculado na plataforma. Moscou defende que as chamadas para protestos políticos devem ser proibidas pela rede social norte-americana. Críticos do Kremlin usam o Twitter e uma mídia para divulgar suas mensagens contra o governo. A Rússia fortaleceu sua atividade militar no Ártico, mostraram imagens de satélite acessadas pela emissora norte-americana CNN. Moscou estaria testando novas armas enquanto tenta abrir uma nova rota marítima na Ásia para a Europa. Os testes acontecem em uma região praticamente sem gelo devido às mudanças climáticas. Especialistas alertaram a possibilidade dos russos estarem estudando o uso do torpedo Poseidon 2M39, uma superarma solicitada pelo próprio presidente Vladimir Putin. É um equipamento não tripulado e o torpedo funciona através de um reator nuclear e estaria apto a ultrapassar as defesas costeiras, como a dos Estados Unidos, isso através do fundo do mar. A arma também seria capaz de lançar uma ogiva de vários megatons, o que lhe possibilitaria causar ondas radioativas que tornariam áreas da costa inabitáveis por décadas. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, culpou a União Europeia pelo atraso da campanha de vacinação em seu país, apontando o atraso na chegada das vacinas. A manifestação do primeiro-ministro australiano é uma resposta às críticas da oposição. Morrison citou a escassez de vacinas e os rígidos controles de exportação da União Europeia para explicar por que o seu país recebeu apenas 7 mil doses de uma encomenda de 3,8 milhões de vacinas da AstraZeneca. Manifestação de inúmeros laboratórios mundiais afirmam que a quebra de patentes para a produção e barateamento das vacinas não é a solução, destacaram, e dizem que para aumentar a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, isso não é uma solução. Para eles, o que falta é capacidade produtiva e o mais importante seria investir na produção local. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada, Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa.
São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, aquele abraço, boa noite. Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Federação pode homologar amanhã, quarta-feira, devido à Secretaria Municipal de Saúde, que pode, segundo os entendidos da bola, mudar o panorama em Curitiba para ter jogo no Couto Pereira, coisa que, sinceramente, não acredito. Mas tem Rio Branco e Londrina amanhã, Zé. Você acredita na mudança do panorama em Curitiba e o Curitiba podendo jogar no final de semana aqui ou em Paranaguá? Se você não acredita, eu também não acredito. Aliás, a gente está acostumado a tomadas de posições em Curitiba extremamente radicais com o objetivo da manutenção da saúde do povo. E algumas atitudes, inclusive, têm resultado inúmeros comentários contrários ao prefeito Rafael Greca e toda a sua equipe de trabalho. Eu não acredito que venha autorização para a realização de partidas de futebol em Curitiba, embora esteja torcendo para que isto aconteça, uma vez que o futebol faz parte da vida do povo e os clubes de Curitiba precisam jogar em Curitiba, não podem ficar aí como ciganos, jogando hoje em Arapongas, amanhã em Cascavel, depois de amanhã em Paranaguá e assim por diante. Paranaguá, que é uma boa praça, abriu possibilidades de times de fora jogarem lá. E talvez o Curitiba venha a jogar em Paranaguá, o que para o Curitiba é bom, uma vez que é uma cidade mais próxima, uma cidade que facilita. Você vai pela manhã, volta à tarde, não há qualquer problema neste deslocamento. Você tem ficado meio brabo às tardes no nosso Gama nos Esportes, na Rádio Cidade, Zé, que o Curitiba anuncia que vai poupar jogadores no Paranaense. Eu sou totalmente contrário, visceralmente contrário a esta situação de poupar jogadores. Há vários exemplos que times que pouparam jogadores acabaram sendo castigados. E isto poderá acontecer com o Curitiba. Principalmente porque o Curitiba contratou uma leva de jogadores. Há jogadores que ainda estão estabelecendo um contato com o clube, com os seus companheiros de equipe. Então, no futebol, todos sabem que é um esporte coletivo, e no esporte coletivo o entrosamento em todos os sentidos é altamente necessário. E o Curitiba ainda não tem este entrosamento. Falam em poupar jogadores no Curitiba, porque o Curitiba vai disputar a Copa do Brasil. Mas para quando está marcado o jogo do Curitiba pela Copa do Brasil? No mês de junho. Então demanda um bom tempo. Estamos em abril, na primeira quinzena de abril. Tem a restante de abril, maio, para depois do Curitiba ir jogar na Copa do Brasil. Eu acho que isto não pode acontecer, principalmente porque a gente ouve ao longo da história do futebol o jogador, quando volta, diz: eu estava no DM, estou voltando, estou sem ritmo de jogo. Então o Curitiba quer deixar seus jogadores sem ritmo de jogo? Vamos dar oportunidade aos jovens? Sim, vamos dar oportunidade aos jovens, mas colocando-os no andar das partidas, principalmente porque agora você pode fazer 5 alterações durante um jogo. 5 alterações é praticamente a mudança de meio time. Então tem que se pensar melhor nisto de poupar jogadores. Poupar quando o jogo é daqui uma semana, tudo bem, mas quando demanda um tempo, como é o caso do Curitiba, não vejo necessidade disso, e principalmente porque o Curitiba precisa engrenar a sua equipe, que até agora não convenceu. Valeu, boa noite a todos, boa noite ao Gerson Gusso, o maior artilheiro da Urca, nosso fã de carteirinha. Valeu, Zé. Um abraço ao Gerson, boa noite.
Boa noite. É calmo o início da madrugada. Shalom, saúde a todos. Nós voltamos sempre porque Deus quer. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.